A inteligência artificial não é um banco de dados. Ela é uma inteligência de uma criança que está crescendo e aprendendo. Na parte de autonomia do aluno e na parte de concentração. Tem vôlei e robótica. Há uma tendência de eventualmente colocar o menino na robótica e a menina no vôlei. A programação não voltada só para a robótica assim que ele está alfabetizado. Vocês citaram aqui criatividade, resolução de problemas complexos e trabalho em equipe. Que são as 3 competências que o Fórum Mundial de Economia prevê como as competências mais importantes para 2030. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, sou cofundador e diretor do Colégio Planck e hoje a gente tem um tema muito especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a era digital, vamos falar sobre a importância da programação, a importância da robótica no aprendizado dos alunos e na aplicação do nosso dia a dia nessa nossa vida em pleno século XXI. E para falar um pouquinho sobre essa era digital, programação e robótica, nós convidamos 2 especialistas que são parceiros aqui do colégio para falar um pouquinho com a gente. Nós estamos aqui com o Sérgio Aranha. Sérgio, obrigado por estar aqui com a gente, imagina. É um prazer. E com a Camila Belotti Aranha. Qualquer semelhança é mera coincidência. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. E gostoso ter vocês aqui para falar de um assunto que é muito contemporâneo, que é algo que fascina os jovens, pelo menos uma parte desses jovens. E aí eu queria, Sérgio, começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho o que é programação. Assim, porque a gente tem um público que nos assiste e que a gente tem que trazer os conceitos básicos, né? Então, quando a gente fala assim, eu tenho aula de programação, eu tenho aula de robótica, o que é isso? Quando a gente fala em programação, né, a primeira aula de programação que eu dou, eu geralmente falo que é uma receita de bolo. Ou seja, você tem que seguir uns passos para chegar no bolo feito. Perfeito. E quando você vai programar, por exemplo, um robô, que é o nosso foco, você tem que fazer passo a passo, dar uma receitinha para que ele faça o que você quer. Tá. Então, essa seria a parte básica, né? Tá. Depois a gente fala um pouco mais da parte de algoritmos, né, linguagens, e a Camila mesmo, hoje a gente estava comentando sobre até a própria escrita nossa. Hoje é uma programação, você junta uma série de letras, você tem um algoritmo, um código para formar palavras, né? Então hoje a programação de robótica a gente pode resumir como você dá uma sequência de comandos para executar alguma coisa no final. Nada mais é do que a linguagem do computador, né? Então, cada país tem a sua língua, o computador tem a língua dele. Então, é aprender a conversar com o computador na língua dele, né? E sendo uma linguagem, me parece óbvio que quanto mais cedo a criança tiver acesso à alfabetização nessa nova língua, eu uso a palavra nova, mas não é tão nova assim. Mas quanto mais cedo a criança tiver contato com esta linguagem, mais produtivo pode se tornar o aprendizado dele, mais longe ele pode chegar. Tem uma idade certa para começar a pensar nisso, Sérgio? Olha, nós temos 2 tipos de programação, né? Hoje, no primeiro ano do Fundamental 1, você começa com um pouco de programação de blocos, na parte de play de um motor, virar para a esquerda, virar para a direita, linguagem de blocos. Mas o ideal mesmo é depois... Pensando numa programação voltada para robótica. Robótica. Tá. A programação não voltada só para robótica, assim que ele está alfabetizado. Hoje a gente começa no 3º ano do ensino fundamental. Tá. Então, porque geralmente a parte de linguagens, ele está aprendendo a ler e escrever, então você consegue já fazer com que ele tenha comandos mais específicos e tal. E a gente começa cedo mesmo e eles aceitam. Temos plataformas aí que é própria para essa idade, né? E a partir de que momento ele começa a usar linguagens? Que, por exemplo, recentemente eu tive no INSPER fazendo uma visita a uma universidade, né, que é aí em São Paulo, ali na Vila Olímpia. Desculpa. E o INSPER traz para o curso de Direito, para o curso de Administração, para o curso de Engenharia, mas Direito e Administração me chamou a atenção, programação em Python. Isso. Então, no primeiro e segundo semestre, eles aprendem linguagem de programação para, de alguma maneira, isso desenvolvê-los como profissionais da área do jurídico, profissionais de direito e de administração. Como é que você está vendo hoje essa divulgação da linguagem de programação nas escolas, nas universidades? Está cada vez mais necessário? É de fato necessário aprender a programar? Como é que você me vê isso, Sérgio?
Nas escolas, né, a própria BNCC hoje, ela tem 15 habilidades voltadas à programação e algoritmos. Tá. Né? Então, Lembrando aqui quem está nos assistindo, BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que é os parâmetros que o MEC estabelece para as aprendizagens, as expectativas de aprendizagem da educação básica. Então, na educação básica eu já tenho 15 habilidades. Né? Então, a gente tem como base seguir exatamente a BNCC. Né? Quanto à parte da linguagem de Python, né, que é uma parte específica, como a nosso curso, por exemplo, é uma robótica, uma programação mais para robótica, né? O Python hoje é uma linguagem muito poderosa para a parte de banco de dados, para rodar dentro do computador. Tá. Mas eu uso mais a linguagem C, Tá. que também hoje está na BNCC, né? Assim como o Python, isso a partir do 7º, 8º ano a gente já começa. O aluno já pode, o estudante, a criança já pode aprender uma programação para ele desenvolver um aplicativo, para ele desenvolver um software, para ele fazer uma interface. Então, ele pode chegar no ensino médio absolutamente capaz de programar aquilo que ele precisa para desenvolver um MVP de uma startup, de alguma coisa assim. Na verdade, né, o Sérgio falou que a gente começa a programação a partir do 3º ano, mas antes disso a gente começa a programação desplugada, né, que a gente chama a partir da educação infantil. Então, comandos de direita, esquerda, tudo isso é o início da programação que ele vai começar a aprender no 3º ano. Tá. E daí, a partir do 3º ano, já entra um pouco de programação de games, um pouco de animação, até chegar no Python. Então, assim, o início mesmo é da educação infantil, onde ele está aprendendo ali lateralidade, direita, esquerda, né? O comando, para onde que eu vou, a gente faz muito isso, de um aluno fala para o outro, você vira para a direita agora para chegar no caminho. Que é uma lógica básica, né? Assumir comandos, lógicas que às vezes a criança também se confunde, porque esquerda e direita, ele vai ter que aprender ali para programação. Na verdade, o conhecimento, né, que eles têm de programação nesse início é colocar tudo que eles conhecem numa ordem, né? A ordem é muito importante para ele chegar lá no 3º ano, ou no 7º, ou na faculdade, e ele ter essa lógica da ordem dentro da cabeça. E aí você já entrou um pouquinho na minha próxima dúvida, que é assim, quais os benefícios? Porque eu acho que vocês, eu enxergo, e aí me corrijam se eu estiver errado, Sérgio, por favor, eu sempre me coloco aqui no direito de estar sem conhecimento e vou trazendo essas provocações e vou aprendendo com vocês. Existe um lado que é o lado lúdico. Quando eu vejo vocês aqui no laboratório com os robôs, a construção e os robôs fazendo trajetos, fazendo as rotinas que vocês programam, eu enxergo que os meninos eles estão quase brincando ali. É muito lúdico, é muito legal e ele está empolgado e ele está ali construindo. Mas tem também por trás um benefício de um raciocínio cognitivo muito aprimorado, né? De uma lógica, de que isso vai ajudá-lo na matemática, isso vai ajudá-lo na física, vai ajudar na interpretação de fatos históricos. Então, assim, não é só que faz robótica, que ele não vai também ajudar na história, na geografia, na redação. Que benefícios que você vê com esses anos todos de experiência que você tem, dos milhares de alunos que já passaram aí pela sua sala de aula, que benefícios você deixa concreto para um jovem que se interessa por programação e robótica? Bom, tirando essa parte de criatividade, né, que quase toda a robótica e a programação desenvolve isso no aluno, é uma coisa importante, onde ele tem que criar. Eu acho que a resolução de problemas usando a tecnologia, isso fica muito evidente. Tá. Né? Quando você passa ali pelo vídeo, você vê o pessoal com uma pista ali e fazendo os robôs, a única coisa que eu falo é que eu quero que pegue esse bloco e leve em cima daquela caixa. A partir daí ele tem que solucionar o problema usando a tecnologia. Então, o que o aluno tem que fazer? Bom, eu tenho que fazer uma programação, mas eu também tenho que construir uma parte mecânica de garra. Pô, o negócio está no alto. Então, sem querer, o aluno que chega nessa fase, ele já está aplicando a física, já está aplicando a matemática para distância, velocidade, construção de máquinas. E isso ele vai aproveitar para o futuro dele. Você dá uma missão. Eu tenho que tirar essa caneca daqui e colocar a caneca aqui, por exemplo. E aí ele vai ter que construir o robô e programar o robô. E programar o robô para cumprir essa missão. E aí, nessa construção, ele já tem que aplicar todos aqueles conhecimentos anteriores, né? Desde ciência até, poxa, quanto que o robô vai ter que andar, vai ter que movimento circular, distância, poxa, ele tem que chegar nessa altura, tem que construir uma garra, e a garra tem que ter uma força.
sistema de engrenagens. Então, Você acha que você ter sua formação em física ajuda na programação e na lógica? com certeza. Todo o meu desafio tem uma pitada de física. Né? Mas a física complementa também uma série de coisas, né? Desde a parte eletrônica toda, de bateria, de cabo, de fios, né? É a física, e a parte de cálculos matemática. E esses trabalhos são feitos de forma individual ou de forma coletiva? Essa programação e essa construção? A programação a gente começa individual, individual, né? Para chegar no coletivo. Tá. Então, na verdade, assim, quando a gente está trabalhando, por exemplo, aqui, que a gente fala que é da competição de robótica, são 4 alunos. Mas dentro dessa equipe de 4 alunos, todos sabem programar. Tá. Então, assim, a gente inicia individualmente, então todo mundo sabe andar daqui até ali, todo mundo sabe fazer a volta na caixa, pegar, né, uma caixinha daqui e levar até ali, para chegar na hora do desafio coletivo e todo mundo, né, ter essa capacidade. Principalmente porque, às vezes um amigo não pode ir, às vezes... Então, todo mundo tem que ter autonomia dentro da equipe. E essa discussão faz com que eles, entre si, achem a melhor solução. Exato. Quer dizer, todo mundo sabe fazer, mas juntos eles são capazes de achar uma forma mais rápida, mais eficiente, com menos comandos, para fazer a mesma coisa. Como todos sabem programar, então, se você deixar individual, cada um vai fazer um programa para a mesma solução. Mas ele começa a entender, poxa, acho que esse aqui está melhor. Ele sabendo programar, ele sabe também dar palpite naquilo que o outro deu ideia. Interessante, Sérgio, porque vocês citaram aqui criatividade, resolução de problemas complexos e trabalho em equipe. Que são as 3 competências que o Fórum Mundial de Economia prevê como as competências mais importantes para 2030. Exatamente. Então, criatividade, número 1, resolver problemas complexos, número 2, e trabalhar em grupo, número 3. Então, entre as 10, 15 competências mais importantes, a robótica e a programação trabalha as 3 mais importantes disso. Então, é fácil justificar um jovem se interessar e dedicar tempo dele nesse tipo de estudo. E normalmente, Sérgio, quando eu vejo assim, os meninos, eles hoje, o celular é um negócio... Às vezes a gente tem a impressão que a gente perdeu já a guerra pro celular, né? Você anda nos intervalos, no corredor, claro que tem muito aluno conversando, muito aluno brincando, muito aluno interagindo, mas muitas vezes eles estão no celular, jogando aqueles joguinhos, às vezes até em grupo, às vezes individual. Como é que é hoje a integração do celular para a programação? A integração do celular para a robótica? É uma interface ou não são coisas disjuntas? Para o ensino nono ano para frente, para mim é uma interface. Tá. Porque faz parte da robótica e da programação, por exemplo, fazer um controle remoto. Tá. Não usar um controle remoto. Você vai programar o aplicativo, o app, para as chaves, os botões e tal, e vai construir o robô que vai receber essa informação. Então, nesse caso, quando o aluno percebe que ele vai construir um app do jeito que ele quiser, a tecla do jeito que ele quiser, ele vai apertar aqui e o robô vai fazer qualquer coisa. No caso, não digo só robô, faz parte da automação também, Isso. Da automação residencial. Ou seja, eu posso no meu celular acender a luz do meu quarto, mas partindo da programação de apps até a parte de circuitos. Isso é muito legal. A hora que ele percebe que ele consegue, e ele aprendeu tudo isso antes, ele já começa a ver o celular de outra maneira. E um outro curso que a gente dá também é o chatbot, né, que é usar o WhatsApp para conversar, mas de uma forma empresarial. Como assim? Explica melhor isso para mim. Por exemplo, o seu pai tem lá alguns alunos, né, tem uma sorveteria. Tá bom. Então, será que o cliente não pode fazer um pedido via WhatsApp automático? Então ele liga para esse WhatsApp e o WhatsApp responde que sorvete que você quer, tal, e faz o pedido. Isso hoje é ensinado na robótica. Não chega a ser uma inteligência artificial. Eu programo comandos. É o início Se você quer fazer um pedido, digite 1. Se você quer... como se fosse um telemarketing. Um telemarketing, mas automatizado. Só que escrito, né? Então, ele vai usar o WhatsApp do celular para automatizar a empresa da família, do tio. Hoje eu tenho alunos que já ganham dinheiro. Fez o do tio, fez o do vizinho e está fazendo. Então, o celular ali, para ele, é uma ferramenta hoje para ganhar dinheiro. Então, se você começar a usar o celular com esse objetivo, ótimo, né? Agora,
fora isso, né, você já começa a atrapalhar. Mas Você também tem dificuldade, às vezes, na aula de robótica, falar assim, guarda o celular? Ou você não tem essa não, dor na sala de aula? É que geralmente a nossa aula é mais lúdica, né? Então eles O se aluno- dedicam eles ali. se dedicam, né? Você não tem muitos problemas. Mas no ensino médio, às vezes a gente tem que discutir um pouquinho. E tá bom. E assim, então eu entendi que a programação é uma linguagem, que a robótica é uma oportunidade de usar essa programação para desenvolver criatividade, para desenvolver trabalho em equipe, para desenvolver solução de problemas complexos. Legal. E como que você enxerga hoje, como é que as escolas estão conduzindo ou estão preparadas para incorporar isso nas suas grades curriculares? Bom, aí são diversas maneiras. Acho que a Camila pode falar da parte dela, né? Nós temos, né, principalmente no extracurricular, né? Então, assim, são alunos que eles já são interessados na área da robótica, que entram no extracurricular de robótica. Então, assim, é muito mais focado a parte de programação e robótica, né, para desenvolver projetos, como o Sérgio falou, né, de programação, então de um lado para o outro, ou desenvolver mecanismos, então aprender como que funciona, às vezes alguma coisa que você tem em casa que você não sabia como funcionava, então isso sempre dentro das aulas de robótica. Perfeito. E nós temos também na grade, né, porque como qualquer outra matéria da grade, você tem uma turma de alunos que nem todos são interessados na Perfeito. robótica, né? Então daí a gente tem que usar, né, os nossos mecanismos para pegar, por exemplo, o que eles estão aprendendo na matemática, será que eu consigo incorporar aqui, na biologia? Então, a gente vai puxando das outras Acaba matérias. virando uma disciplina meio transversal. Isso. Exatamente. Então, por exemplo, eles estão aprendendo planetas, né, rotação e translação. Será que eu consigo trazer um projeto de rotação e translação para eles verem na prática como que funciona? Porque, às vezes, a pessoa não gosta da robótica, mas gosta das ciências. Então, assim, a gente vai sempre puxando as outras matérias para todo mundo, né, estar ali num espaço. Então, o trabalho de vocês, quando vocês integram na grade curricular, está muito associado a uma parceria com os professores de outras disciplinas. Totalmente. Totalmente. Para Na grade, entender sim. isso bem. Isso. E vocês veem isso hoje mais comum, tá na grade ou tá fora? Hoje na grade é quase que uns 80%. 80%. Deixando claro aqui que vocês são de uma empresa. Sim. Explica pra gente qual é o papel da Tesla. É importante colocar aqui. A Tesla hoje é uma empresa de terceirização de mão de obra e metodologia. Então, nós temos a nossa própria metodologia, né? E a gente forma um projeto para cada escola. Tá. Então, na verdade, se eu tenho 21 escolas, eu tenho 21 projetos diferentes. Porque você sigo- complementariza o DNA da escola, né? O que a Exatamente. escola faz. Exatamente. E a gente é testemunha aqui que a parceria que a gente tem com vocês aqui no colégio funcionou bem e quando a gente desenhou o que atenderia ao colégio, Exatamente. você foi muito flexível, você e seu time, e não, isso aqui a gente consegue fazer, bom, isso aqui vocês querem, mas não vai funcionar, vamos para cá. Trazendo você é o especialista, trouxe a sugestão do que alinhado ao o que a gente imaginava ter, tem funcionado. E a gente tem conseguido bons resultados, né? Sim. Como o primeiro ano aí de parceria. Primeiro ano de parceria, a escola já classificou equipes para o estadual, foi segundo lugar no Vale do Paraíba. Né? Isso é muito bom, a gente ficou muito contente, né? Terceiro. Terceiro lugar. Não, tem que corrigir mesmo. Terceiro. É porque é muita escola, é muito resultado. Mas eu lembro que quando a gente inscreveu, você até falou com a gente, olha, a gente vai participar pelo primeiro ano para sentir, pra sentir. se os meninos verem. Ainda tá então nessa superou promessa. a expectativa, né? Superou. Isso é muito legal. Superou. E outra coisa, complementando também na primeira pergunta, como que as escolas estão, além da grade do extracurricular, nós temos também a parte de competições, né, que hoje ela complementa também a parte de aprendizado de robótica. Isso, fala um pouquinho pra gente, porque quais são as principais competições de robótica que existem no Brasil? Porque eu vejo que existem competições que estão mais associadas a Lego, tem competições que estão mais associadas a um Arduino, tem competições que são mais associadas a uma programação de app. Faz pra gente um panorama de quais competições existem e qual é o volume que isso gera no Brasil de alunos participando. Tá. Hoje, essas competições mais voltadas a Lego, né, que nós temos a FLL, o First Lego League, ou seja, o robô obrigatoriamente tem que ser feito de Lego, né? Hoje nós temos uma competição hoje nacional, né? A última a competição que eu assisti em São Paulo, estavam 250 equipes que chegaram depois em 60 equipes. E quando a gente fala 250 equipes, não são 250 colégios.
Pode ter mais equipes do mesmo Pode colégio. ter mais equipes Tá. do mesmo colégio. Cada equipe do FLL são aproximadamente 10 alunos. Então a gente está falando de 2.500 jovens Só nessa categoria. só nessa categoria disputando ali uma competição Em São Paulo. de Lego, em São Paulo. Em São Paulo. Então esse é um tipo de competição. E tem no mundo todo. Tem mundo no todo. É, E na chama First Lego League no First mundo todo. Lego FLL. Na First verdade, Lego. a First, né, que é a First Lego League, ela tem várias divisões e uma das categorias é a categoria Lego. Tá. Né, que é a categoria de base, que a gente chama, que são, são alunos até 15 anos. Então, assim, são Porque facilita um pouco, pequeno né? porte. Robôs de Você pequeno vai porte. montar, mas você tem a facilidade ali do encaixe. E da também estrutura. nivela na tecnologia. Todos têm que trabalhar com o mesmo isso é muito kit. legal. É. Né? A O partir, mundo inteiro tem que usar essas peças. Tá. isso. A partir do FLL, então, né, você já vai pro FTC, que é First Tech Challenge, se eu não me engano Tech agora Challenge, mudou, né, não é mais VEX, Uhum. mas então daí você já abre um leque para você usar qualquer outro tipo de material e são robôs de médio porte, né, mais ou menos metade dessa mesa, assim. Poxa. É um pouquinho menor. Tá. E o FRC, que é o só internacional, agora tem algumas regionais no Brasil, voltou a ter. Voltou Tá. ano passado. Mas são robôs de grande porte, que daí você compete contra a NASA, Microsoft, IBM. Que legal. São... E continua tendo o mesmo objetivo. O robô tem que cumprir uma missão. Cumpriu a missão. Exatamente. Sempre esse é o desafio. É. E essa missão eles sabem muito antes ou ele prepara meio que para missões genéricas e lá na hora ele tem uma missão inédita? Aí são duas competições. Né? A que nós participamos aqui na escola, que é uma outra, que é a OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Tá, A missão é surpresa. tá. Então ele prepara um robô autônomo, mas a pista que ele vai percorrer só na hora que você fica sabendo. Olha que legal. Então o robô tem que estar muito mais preparado ao nível de software, porque ele tem que não sabe o que é. A FLL, a pista é fixa e você já sabe o que vai estar lá. Entendi. Então você vai que vença a melhor programação ou a melhor estratégia, Tá. né? Então essa daí. E a First é competição um robô, os grandes são 3 contra 3. Aí é uma disputa mesmo. De quem performa melhor. Quem faz mais ponto naquele momento. E eu já vi também, não sei se isso é uma competição de robótica, que são aqueles robôs que entram numa arena e um tem que destruir o outro, Isso. tem que virar de cabeça para baixo. O que é aquilo lá? É uma competição de robótica, Tá. né? É Que a eu vejo batalha a de FEI, robôs. a FEI, a Mauá, eles são universidades que sempre Eles apresentam têm, esses robôs eles deles. são robôs que já foram até quase campeões lá, né? Mas esse tipo de competição, ela é mais difícil de você implantar numa escola pelo custo. Tá. Cada vez que você disputa, você tem que construir um robô novo. Tá. Então, Eu vejo o pessoal de engenharia industrial, eles constroem, eles sim. desenham, serram, tem que ter uma estrutura de laboratório enorme para construir o robô e o objetivo é destruir o outro. Isso. Exatamente. E outra coisa São que a gente... gladiadores. Às vezes a pessoa pergunta, né? Esse negócio de fazer uma máquina para destruir a outra, pedagogicamente, às vezes é até difícil de você justificar. Né? Fazer um negócio para destruir. Então a gente não Entendi. participa, mas acompanha. Mas é uma competição que se classifica como uma competição de robótica. De robótica, também. sim, também. É uma categoria. Na verdade, Categoria. as faculdades, né, acabam ficando com esse nicho. A gente trabalha até o Porque terceiro eles colegial fazem com o educacional. A engenharia construir, né? Porque você Isso. tem que ter toda... Porque na faculdade, geralmente os alunos de engenharia, às vezes até o trabalho de TCC deles, o trabalho final do ano, é a construção de um robô para disputar. Perfeito. Assim como na mecânica tem o mini Baja, tem essas... Isso mais na engenharia. Então tem um leque enorme, o aluno pode participar desde o início e as vantagens são inúmeras. E você tem ideia de quantos alunos já passaram pela sua mão, Sérgio? Você já fez uma contabilidade uma vez? É difícil. É difícil, né? E o aluno que tem... Só de robótica? Assim? É. São 15 anos. Né? Hoje eu estou chegando a quase 3 mil alunos. Que legal. Mas... Parabéns. Eu sei que os alunos têm um carinho enorme por você. Assim, Tenho muitos ex-alunos professores meus. Né? Olha que bacana. E a gente tem uma preocupação do colégio e é uma preocupação cada vez maior a inclusão, né, de alunos que têm alguma necessidade especial, que têm algum tipo de laudo. E eu percebo que por ter um lado lúdico e ter um lado racional, às vezes desperta muito interesse neles. É o momento que ele consegue ali mergulhar, concentrar e fazer um trabalho muito bonito. Como é que você enxerga o trabalho de inclusão dentro da programação e dentro da robótica, Sérgio?
a robótica, ela é altamente recomendável para qualquer tipo de laudo, desde dislexia, atenção e tal. Nós não temos problema nenhum. Você adapta a robótica ao aluno, né? E eu tenho muitos alunos, principalmente o autismo, né? Que tem hiperfoco em robótica. São alunos excelentes para robótica. Entendi. Programação e montagem muito rápida. Mas o que é feito, né, com o pessoal, com os laudos? Você dentro de uma sala, o nosso trabalho, ele é quase que individual. Eu sou testemunha disso. A nossa equipe é 3, 4 professores. Você tá ali com o time, mas você tá sempre do lado colaborando, instigando ali que ele dê conta daquele desafio. Exatamente. Então, quando eu estou numa grade, que é mais fácil de acompanhar, até mesmo a Camila faz no extracurricular também, que é só trabalho individual, você consegue, dentro de uma sala, vamos supor, de 10 alunos, ter 10 projetos diferentes. Olha só. Eu tenho aquele aluno que tem um hiperfoco que ele consegue, em 40 minutos, construir um projeto de 30 passos. E eu tenho ao lado um aluno que é 20 passos. E um outro com mais necessidade que, no máximo, ali é uns 10 passos. E você consegue... E tá tudo bem. Ele vai precisar de mais momentos, mas ele chega lá. O tema da aula é o mesmo. Tá. Né? Então, você vai... o tema hoje vai ter que construir um carro. Você vai construir um carro com rodas, você vai construir um carro com motor e você vai construir um carro com 3 marchas. Entendi. Depois nós vamos interagir. Então a gente consegue... você dá o mesmo tema com complexidades distintas. Mas que ao final os 3 cheguem com o carrinho pronto. Esse é o final, tem que ser. O final não é porque ele fez 10 passos que ele fez 1/3 do carro. Não. Isso é importante deixar claro. Então, a nossa preocupação, aliás, a nossa metodologia, ela exige que o aluno complete a aula. A gente tem que dar os recursos para que ele consiga ser vencedor. Tá. Né? Senão fica frustrante. Acabou a aula, o carro não está pronto. Né? E tem que acabar antes, porque tem que brincar um pouco com o equipamento que ele construiu, dependendo da idade. Né? Você imagina o pessoal do Fundi 1, você fez um carrinho, bateu o sinal, vai embora. Acabei de fazer o carrinho. Não, então, dependendo da idade, eu até ouso te corrigir. Eu acho que toda idade, depois que constrói, quer brincar um pouquinho. Então, geralmente, no final da aula, você tem um desafio com aquele carro. Legal. Então, o carro, de qualquer máquina. Eu falei um carro como um exemplo. Mas a nossa preocupação hoje, e a nossa metodologia, ela faz com que o aluno seja um vencedor e ele fique estimulado. Então, ele construiu, ele chega em casa, poxa, eu construí e eu fiz, eu brinquei e eu participei da corrida. Legal. Você entendeu? E a complexidade, ele às vezes nem percebe que um tinha 3 marchas e que só tinha as rodinhas. Só tinha rodinha. Por exemplo. Na hora de disputar igual. Então, entendi. Na verdade, só te... Não, por favor. Ele falou do autismo, mas tem diversas pesquisas que eles chamam de terapia Lego, né? Principalmente para TDAH e dislexia, na parte de autonomia do aluno e na parte de concentração. Então, quando a gente começa, lógico que vocês estão falando de Fundamental 2, mas no Fundamental 1 também, né, a parte de contar, da visão espacial, tudo isso, né, desde um aluno com dislexia, com TDAH, ele tem o hiperfoco e ele vai treinando o cérebro dele já para, né, criar os mecanismos que lá na frente ele vai precisar para outras matérias. Então, tem muitos estudos, né, na área da robótica e da programação que ajudam os alunos a chegar lá mais rápido, utilizando como um dos tratamentos, né? Uma das e eu lembrei agora, né, uma coisa que é importante que você falou. Os nossos manuais, eles são todos... A sequência de montagem, ele é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, a mesma maneira que ele faz para ler, ele vai seguir o nosso manual. Entendi. Então, isso aí também é para o pessoal que tem... principalmente a parte de dislexia, e o manual, qual que é a diferença de você ler um texto? Eu posso ler errado e tudo bem. Agora, se eu montar errado, meu projeto não funcionou. Então, ele força a ele se concentrar para que dê certo, que ele quer que dê certo. Eu confesso que eu tenho 50 anos de idade e eu brinco de Lego até hoje. Então, final de semana, às vezes eu estou mais estressado, eu vou montar, desmontar e eu sigo o manual. E às vezes eu fico desatento numa página, faltou aquilo ali, eu tenho que desmontar tudo para voltar, encaixar aquela pecinha. Então, para mim, é uma higiene mental. Exatamente. Eu uso ali como momento que eu esqueço de tudo e fico ali 1 hora, 1 hora e meia, montando alguma coisa. Às vezes eu desmonto algo que eu tenho para montar de novo. Igual alguns gostam de quebra-cabeça, alguns gostam de palavra cruzada. Para mim, a montagem do Lego, o conceito tridimensional, eu acho muito bacana. Agora, interessante, Camila, porque você é professora dessa área e hoje
existe um desafio nas escolas e nas universidades que é trazer as mulheres para esse lado da matemática, do STEAM, né? Então, para engenharia, para matemática. Como é que você está vendo hoje, Camila, essa participação das meninas? Porque eu vou dar a minha opinião antes de você dar a sua, como especialista. Eu dou aula para o Fundamental 2 e médio. Eu vejo as meninas, elas amadurecem um pouco mais cedo que os rapazes. Eu sinto que elas são, claro que eu estou falando na média, elas têm um grande poder de concentração. Mas falta estímulos para que elas percebam que ela pode ser uma ótima engenheira, que ela pode ser uma ótima matemática, que ela pode ser o que ela quiser ser. Mas, de certa forma, existe um preconceito das mulheres não irem para essa área de exatas. Como é que você enxerga isso? Na verdade, eu sempre estive nesse meio da robótica desde a minha vida acadêmica e sempre teve um número bem reduzido de meninas, por exemplo, dentro das equipes de robótica, né? Hoje em dia, nós temos também muitos projetos, né, para integrar as meninas na robótica desde do início lá da vida acadêmica. Tá. Mas eu também noto que vai chegando a partir do Fundamental 2, tem esse distanciamento. Então, né, o que a gente tenta fazer, a gente começou a fazer, por exemplo, equipes só de mulheres para mostrar, né, olha, né, a gente vai fazer uma equipe só de mulheres, então a gente tem que provar que a gente tá ali, também estamos no jogo, e hoje em dia tem funcionado bastante. Eu tenho várias equipes já de Fundamental 2, né, um processo lento de formiguinha, mas a gente vem trazendo, né, as meninas, principalmente no quesito de organização, né, quando a gente faz equipe, alguém precisa ter o cuidado de ir lá analisar o que errou, o que acertou. Então, a menina, nesse sentido, nessa parte de equipe, fala assim, olha, eu assisti ali a gente jogando, não foi legal, vamos tentar voltar. Coisa eu acho que eu que percebo as meninas que tendem a ser mais organizadas, tendem a ser bastante. mais cuidadosas. É claro que a gente não pode rotular, mas eu queria muito, Sérgio, depois até discutir com vocês que campanhas a gente pode desenvolver no colégio para despertar nessas meninas a tranquilidade delas escolherem o que elas quiserem, inclusive algo que não é tão natural. Às vezes a gente vê as meninas na engenharia, elas se formam na engenharia, mas acabam indo trabalhar nas empresas em áreas mais relacionadas a humanidades. Então vão para gestão das pessoas, vão para o RH, vão para a área comercial, mas não vão exatamente para a área industrial. São poucas, né? E eu acho que tem uma tendência mundial de fazer essa campanha, esse despertar do quanto as meninas podem e são importantes. E a gente sente falta dessa visão, das características que as meninas têm para colaborar em todos os projetos. Como é que você... Que estratégia você já usou para falar assim, vamos meninas, venham participar, venham testar? E se você tem casos de sucesso disso, Sérgio? Hoje eu tenho caso de sucesso disso, né? Então eu tenho escolas que a gente participa do TBR, o Torneio Brasil Robótica, em que eu tenho equipes de 7 meninas, 10 meninas, né? Só que é um processo de formiguinha, quer dizer, desde o começo. E aí a gente copia um pouquinho, eu copiei um pouco que a NASA fez. Isso é um problema mundial, não é só nosso, não. A NASA, ela tem uma equipe de robótica, a Camila teve a oportunidade de visitar lá. Nossa, deve ser bem legal. E nos Estados Unidos é uma competição muito grande para quem é o piloto. E lá só tem pilotar. Olha. Então, só mulher. O robô é feito tudo, mas quem pilota... Quem assume o comando ali é uma menina, mulher. É uma mulher. Então, e eles são campeões, eles são 15 vezes campeões mundiais. Pô, eles são a NASA, né? A NASA. Tá. A NASA, não precisa falar mais nada. As equipes da NASA, elas têm, assim, uma vantagem... muito grande. De pesquisa e desenvolvimento, vamos dizer. A Camila esteve fazendo uns treinamentos lá. Então, eles começaram a trazer as meninas para cá. E eu tenho uma escola onde hoje eu tenho programadoras e pilotas que comandam a equipe. Os meninos fazem e tal, mas... Hoje, virou, e só começou a trazer as outras meninas, mas foi um processo de 4, 5 anos. Hoje eu tenho quase que mais meninas do que meninos, mas no início, quando eu comecei a fazer as pilotas, os meninos, poxa, né? E hoje eles aceitam, porque elas têm uma calma e uma facilidade até melhor para essa parte aí. Porque o que eu enxergo também, de certa forma, para os pais que estão nos assistindo, é só uma falta de oportunidade de
de ofertar. Então, às vezes, abre as eletivas da escola. Então, tem vôlei e robótica. Há uma tendência de, eventualmente, colocar o menino na robótica e a menina no vôlei. Tem de colocar a menina na arte, de colocar a menina no idioma. E, de repente, experimenta. Vamos experimentar. Ah, mas eu não sei se eu gosto. Mas faz um período, faz um tempo, testa. A gente viu que aqui no colégio, os grupos para MobFog, né, na construção de foguetes de garrafa PET, as meninas são maioria hoje nos grupos de construção de foguete. E todas as competições que a gente já participou, quem ganhou foram times de meninas, ou quase todos. E é muito legal, porque elas são super organizadas e basta experimentar. O que eu vejo muito dos pais, às vezes, é nem mostra, nem oferece. É igual quando a criança é pequena e você vai oferecendo diferentes comidas para ver que paladar ela gosta mais. Oferecer isso também para os pais, né? Os pais oferecerem para as crianças, experimenta a programação, experimenta a robótica. Ah, não gostei. Perfeito. Não, mas olha, me interessei, achei legal, foi bacana. Então, acho que também é uma questão dos pais ofertarem. Hoje, a gente começa a robótica nas escolas a partir de 4 anos de idade. Tá. Né? Então, quando você chega na idade de competição, já a partir do 4º, 5º ano, as meninas que, desde 4 anos de idade, já fazem robótica com os meninos a vida toda, você não tem muito essa divisão. Entendi. É uma coisa interessante. Né? Então, nas escolas em que faz 6 anos que eu faço robótica com esse time aqui. Eu sei tanto quanto eles, ou mais. Então, é mais fácil de formar um time com meninas. Que legal. Né? Agora, quando você pega um extracurricular, onde você pega assim, que você vai escolher, a menina nunca fez robótica, aí é mais complicado. Né? Mas... você tem times de extracurricular só de meninas. Tem um time só de meninas. Em outros colégios a gente tem time só de mulher. Mas é uma... E quando... Então, acho que isso é um ponto importante. Vamos deixar aqui essa marca de que os pais ofertem, de que os pais estimulem para a participação das Olimpíadas de astronomia, as Olimpíadas de matemática, Olimpíadas de física, Olimpíadas de ciências. E não só as que, entre aspas, tem cara de meninas, porque nada tem cara de nada, mas que coloquem elas para fazer, e a robótica eu acho que traz, vou repetir, esse aspecto da criatividade, do trabalho em grupo e da solução de problemas, que é uma competência que o mercado de trabalho hoje busca muito. Então, um jovem que tem um raciocínio lógico, que tem um raciocínio cartesiano, que consegue trabalhar em equipe, que tem criatividade, ele sai na frente. Com certeza. Então, se a gente trabalhar isso com os alunos, eu acho que eu tenho vontade de ver as turmas de robótica aqui na escola crescerem. Quando a gente fala em Olimpíadas, é uma coisa bem interessante. Em todos os meus cursos de robótica, a partir do 1º ano, no Fundamental 1, os alunos são obrigados a participar da UBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Bacana. Né? E na Olimpíada, as medalhas elas não têm muita divisão. Né? Aí as meninas que se dedicam mais, então elas saem com a medalha do P, elas levam mesmo. Elas entendem que ali não tem o conhecimento de robô. Então, a participação de Olimpíada é muito importante. Que legal. Na verdade, você falando principalmente dessa parte de criatividade, do trabalho em equipe, eu sempre falo principalmente para os meus alunos, porque eu já participei muito de competição como aluna, já participei como mentor, já participei como técnica, né? A parte de competição de robótica, às vezes assusta vou numa competição de robótica, mas você tá ali, o robô é uma pequena parcela do que você tá aprendendo ali, né? Então, assim, principalmente o trabalho em equipe, a autonomia, lidar com as regras de competição, então são coisas que você vai precisar pro seu dia a dia. É você sair da escola com um robozinho, fazendo 500 pontos, chegar lá, colocar na pista, ele fez 30. E daí, mas o juiz falou que não valeu, você tem que voltar, pegar, respirar, e voltar lá para jogar de novo, para testar de novo. Então, assim, essa autonomia, essa resiliência que eles vão aprendendo, principalmente o que a competição traz, né? Porque, assim, fazer a robótica todos os dias, vir aqui, fazer a programação dentro de sala de aula é o ideal, é o perfeito, né? Você consegue ali tirar o melhor da programação. Mas quando você sai da sua zona de conforto, né? Mudou a luz, mudou o ambiente, tem muita gente, o barulho, tudo aquilo ali, né? Vai polindo você para você chegar, né? Com uma resiliência Camila, melhor. Você trouxe um ponto super importante, que é aceitar as regras, né? Sim, a regra é essa, e o juiz... Você pode até não concordar, mas ele é a autoridade ali.
e aí ele mandou você voltar e aquilo não valeu, vai ter que fazer de novo, não adianta espernear. Isso é uma coisa... Ou sai da competição. E é muito engraçado porque, assim, eles estão acostumados comigo, com o Sérgio, com você, né? Então, assim, se a gente faz alguma coisa interna, ele fala assim, poxa, né? Olha, quase entrou. E o juiz tá ali pra falar, entrou, não entrou. Não entrou, Acabou. não entrou, acabou, é minha decisão. Daí você tem Muito que legal. respirar e falar, poxa, não deu, vamos tentar a próxima. Porque se você se desestabilizar ali no começo, você pode, né, não ter um bom resultado depois. Então, assim, isso é uma das coisas que eu vejo de mais importante hoje em dia nessa parte de competição. Não é nem o robô, né? Mas todo o São entorno. as habilidades socioemocionais que você vai desenvolver no entorno da competição. Que é, guardando as proporções, o que acontece nos torneios esportivos, né? Sim. Exatamente. Então, o torneio esportivo ensina coisas que a família não ensina, que a aula não ensina. Que é o trabalhar junto, que é o perder e jogar, de novo. Daqui a 2 horas que tem outra, a chave tá ali. E ganhar e ter humildade de jogar no dia seguinte, começando do zero de novo. Exatamente. Quer dizer, o sócio-emocional é muito trabalhado nisso. Agora, Sérgio, você falou um pouco atrás que quando inicia com as peças de Lego, porque o Lego, de certa forma, é mais fácil dele, mesmo sendo uma caixinha que todo mundo tem igual, ele vai desenvolver o que é dele, mas facilita de alguma maneira. E os meninos, os alunos que participam, normalmente não têm esses kits em casa. Então eu vejo que eles vêm aqui, eles têm o horário das aulas, mas como é que ele leva isso que ele está vendo na aula, na oficina, na extracurricular, para casa até a próxima semana que ele vai ter aula? A parte de programação, principalmente, né? Hoje ela é aberta. Você entra no site da Lego, você tem como programar. Mas hoje os alunos, eles trazem de casa a estratégia. É muito comum, né, você der um desafio, principalmente nessa competição que você conhece a pista ou na OBR, ele não vai programar em casa, ele não vai tal, mas ele vai dormir pensando, poxa, se eu for para a esquerda em vez para a direita, será que não é mais rápido? Se eu fizer uma curva em vez de reta? Geralmente, nessa fase de competição, os alunos chegam e falam, eu tive uma ideia. Tem gente que chega com papel, com as anotações, que teve uma ideia, e aí ele trabalha mais a estratégia. Né? Então, essa é uma parte. Nesse tipo de competição, nós temos outros tipos de competições no Brasil que a gente participa, que são competições mais, não digo escolares, mas multidisciplinares, em que o robô vale 1/3 cada pista, você tem uma pesquisa, um TCC para fazer, vale outro 1/3, e a apresentação de todo o projeto e uma solução de um problema social vale outro 1/3. Legal. A FLL é assim, por exemplo. A TBR né? também. TBR também. São 10 alunos, e desses 10 alunos, você tem um aluno que vai ser o marketing, um aluno... você tem que fazer uma rede social, e ela vale ponto. Então, você tem que postar desde o início como que foi o andamento do projeto. Toda a jornada. Sim. Toda a jornada. Não foi o professor que fez o robô, tá lá. Tem que estar tudo na rede social. Semana 1, aí a rede social tá lá. Fizemos isso, a estratégia e tal, os erros... Isso faz parte do marketing. Então, tem um aluno que é da equipe e ela está com o celular na mão e fotografando e anotando o dia tal que foi feito, o que a programação fez, o que o hardware fez, o que o pessoal da pesquisa fez hoje. Né? Tá. E depois, isso daí. No final da competição, todos os alunos vão para a banca e todos têm que saber todas as partes. Entendi. O juiz não sabe quem programou, quem fez. Então, há essa interação, eles usam às vezes a própria rede social para fazer o que você fez, o que você não fez. É uma competição bem dinâmica, multidisciplinar, porque tem alunos que falam, eu não gosto de robótica, mas eu adoro escrever. Eu adoro apresentar. Entendi. Né? Então, deixa que essa parte apresente. Então, é uma competição, aliás, hoje são várias competições assim, né? Na própria Lego é assim. Então, esse aí sim, ele vai para casa, poxa, eu estou programando, mas eu vou ter que dar uma estudada no texto. Porque se na banca o cara perguntar para mim, eu falar, eu só programei, você perde ponto. Entendi. Você tem que ter a interação, você pode não ser o especialista. Você entende do programa, e quando for a parte técnica, o juiz pergunta, quem realmente programou, para ver se ele programou mesmo. Essa é uma competição bem completa, é mundial, tem a brasileira também, né, que a gente participa. Eu vou só te cortar.
é o que eu sempre falo para os alunos. Não tem como você criar uma equipe só de programador. Não adianta você ter uma equipe de 4 programadores, né? Aconteceu um caso muito engraçado nessa última temporada que a gente teve. Desde do 6º ano, mais ou menos, eu tenho 2 equipes que sempre ficam em primeiro ou segundo lugar dos níveis da OBR. Sempre, todos os anos, nos últimos 5 anos, disputavam ali primeiro e segundo lugar, cada ano ganhava um. E nesse último ano, como eles estavam, né, um estava já no 3º colegial e os outros eles estavam ali no 2º colegial, eles falaram, poxa, vamos juntar nossas equipes, fazer uma equipe só e vamos participar da OBR para a gente ter competitividade lá no estadual, né? Eles tiveram essa ideia de juntar, né? E assim, lembrando, eles estão no 2º e 3º do ensino médio desde o 6º ano, todos os anos. Foram campeões ou vice-campeões? Todos os anos participaram da estadual, não teve nenhum ano que eles ficaram fora. Perfeito. Então, este ano, eles juntaram as 2 equipes e eles ficaram fora do estadual. Olha. Eles chegaram a jogar aqui em São José, né, no regional, e eles perderam para equipes que tinham bem menos capacidade técnica, mas muito mais capacidade de se comunicar, de programar junto. Então, às vezes, nem sempre os melhores programadores, eles estão nas melhores equipes. E na hora que eles se juntaram, talvez deu conflito. Sim. De muito líder alfa. 2 grandes programadores, muito líder alfa o que aconteceu. Acabou que eles não chegaram numa conclusão do que seria melhor para o time. Entendi. Olha que aprendizado. Isso foi um aprendizado fantástico para eles. Eu achei demais que uma das mães chegou para mim e falou assim, eu achei ótimo que eles não foram. Ele estava muito... Porque eles estavam muito acostumados, É o aprendizado, né? É o aprendizado. Que legal. Olha que história boa. E, vamos lá. E aí, então, eu entendi que o aluno, ele tem os momentos na escola, ele tem os momentos que ele vai ficar refletindo as estratégias em casa. E um professor, como é que vocês fazem para que um professor que não é necessariamente de robótica possa estimular, ou que estratégias um professor, que recursos um professor que está nos assistindo, que às vezes na escola dele não tem uma parceria com uma empresa como a de vocês, ou não tem um laboratório, um professor que queira ali iniciar um trabalho de robótica, que recursos ele tem, que fontes ele pode pesquisar, o que você falaria para a gente assim? Hoje em dia, essa parte de robótica, principalmente a parte de programação, ela tem as plataformas grátis. Que é tudo aberto, tudo aberto. Temos bons programas como o Scratch, que programa desde um cenário, um personagem, programa um robô também. O Scratch que nasceu no MIT, não foi? Isso, nasceu no MIT. Tem o Code.org também, que ele é famosíssimo e ele assim, é sensacional para trabalhar programação a partir de 4 anos. Olha só. Então, assim, tudo online. E nós temos 2 projetos bem acessíveis. Um é o da BBC de Londres, que é o Microbit. Tá. O Microbit é uma placa de custo acessível. E o Arduino. Tá. Né, são 2. Porque quando a gente fala robô Lego, realmente o custo é muito grande. Um kit da Lego é caro, né? Hoje chega em R$8.000 um kit de competição. Um Arduino você compra por R$50. Entendi. Então você consegue hoje em casa, o aluno ter o seu próprio kit para trabalhar a parte de programação. E se eu não tenho dinheiro nem para isso, você tem plataformas de simulação. Entendi. Então hoje, a robótica, durante a pandemia, nós usamos muito isso. Tá. Né? O aluno está em casa e eu estou na minha casa, ele não tem um robô. Como é que eu vou seguir? Né? Então hoje tem plataformas de simuladores de robô Lego. Que é o Open Roberta. Open Roberta. Eu vou deixar aqui. O SBots. O SBotics também é uma plataforma de programação de robô virtual. Foi usado inclusive nas competições durante a pandemia. Olha só. Nós temos Tem o Make Code, que você pode emular, né? Se você não precisa ter a plaquinha do Microbit, você pode programar ela online. Então, assim, às vezes você não tem aquele recurso, principalmente muitos alunos nossos que às vezes têm aula com o Microbit, gostou do Microbit, ele pode treinar a programação no emulador. Então, ele vai no computador. E o Tinkercad é uma plataforma também que nós usamos hoje até para impressora 3D, mas eu uso muito para circuitos eletrônicos, inclusive Arduino e Microbit. Então ele pode fazer toda a parte de circuitos de um robô, motores, sensores e tal, tudo virtual, como se fosse um robô maker e plataforma gratuita. Então, para você que está assistindo, aluno, pai, professor, que se interessa, tem muitos ambientes de programação, muitos ambientes de simulação e opções de hardware em conta, como o Arduino, que você acha com facilidade para comprar na internet, em lojas.
e basta entrar lá no Google, digitar, basta ter a motivação. Sim. Né? E Exatamente. que hoje tem muita coisa disponível sem um investimento, fora o tempo. E a boa vontade. Exatamente. E aí, eu queria abordar 2 pontos com vocês antes da gente encerrar, porque o papo aqui vai rápido e na hora que a gente olha pro relógio, já tá dando nosso tempo. Você falou em alguns momentos, nas competições, que o juiz quer checar quem mesmo programou. Isso. A gente gravou recentemente aqui no Plank Talks um programa com o Dr. Denilson, da Alves Oliveira e o Dr. Wagner para falar sobre fraude, para falar sobre golpes. E a gente falou tanto na questão empresarial quanto na questão quanto pessoas físicas. E a gente discutiu muito a questão de fraude. Vocês percebem nas competições de robótica que de alguma maneira existe fraude? E é uma preocupação dos juízes que seja legítimo, que seja feito pelo aluno, que seja feito, que aquela situação ali seja realmente um aprendizado do aluno e não algo que o professor fez ou um adulto fez, terceirizando ali a responsabilidade? A preocupação existe, Tá. né? Eu vou falar por nós. Claro, né? claro. Todos os meus alunos, eu fui nessa última competição com 22 equipes. 22 equipes. 22 no equipes. início, né? Os meus alunos não vão para uma competição se não foi ele que fez o robô e se não foi ele que fez o programa. Por quê? Quando você chega numa competição de robótica, os alunos ficam isolados dos professores. Tá. Eles ficam num cercado, os professores saem. Você não pode Vamos ter... lá para arquibancada. Arquibancada. Você não pode ter comunicação via rádio, via celular, nada. E lá, quando o juiz percebe que o programa está muito complexo, e nós temos hoje alunos que fazem programas muito complexos, eles dão um desafio surpresa. Ah, olha só. Você entendeu? Então, Para ele tentar chega- validar Sim. se ele realmente é Fala, bom mesmo. tá legal esse seu programa. Porque primeiro ele faz uma entrevista com todos os times para ver quem programou, faz uma perguntinha técnica e tal. Depois ele fala, poxa, eu vi que o seu robô, quando vê a caixa, ele desvia perfeitamente. Eu quero que, quando ele vê a caixa, ele toque uma buzina, apareça um número no painel, vai para trás, tal. Isso ele está percebendo se a pessoa sabe aonde que é, aonde que não Em é. que lugar do código que eu tenho em que ir para lugar do ajustar isso? código e tal. Então, isso é uma preocupação que tem. Agora, hoje em dia, você está na arquibancada e você vê. Às vezes, um professor com celular tirando uma dúvida, né? E é uma coisa assim que é uma preocupação, mas assim, eu vou com 22 times. Às vezes, o professor só tem aquele pessoal, não está muito bem preparado, né? Não devia, mas acontece. Né? Entendi. Mas, Na verdade, a gente precisa sempre ficar atento, né? Nós participamos de competição de robótica há mais de 10 anos, a gente já viu de tudo, né? Quanto é professor programando, quanto é alunos de terceiro ano do fundamental fazendo robôs que zeram pista. Então, assim, a gente sabe, você sabe quando aquilo ali não está coerente com a idade, coerente com o perfil aluno. histórico daquele tipo de aluno. Exatamente. Pode ter exceção, mas é muito raro, né? Mas o que a gente sempre fala, pelo menos, né? Eu participei de competição de robótica e eu já sofri muito porque eu fui lá, a gente fez nosso robô e tinha robô que o professor programou que fez 10 vezes mais ponto que o meu. Então, assim, pra mim, E eu que falo... eventualmente não foi detectado que o professor é que fez. Exatamente. Então, eu A falo frustração assim, fica a com frustração quem ficou trabalhou comigo nas regras, e né? eu falo, olha, é isso que eu passo para os meus alunos. Eu não sei nem o que eles estão programando na lógica deles. A gente passa o básico e dali para frente eles desenvolvem, né, com a lógica deles. Mas é uma coisa interessante, né? Eu falei por mim. Eu estou na arquibancada, às vezes eu vejo, penso no pai, eu penso no professor, mas a Camila ela é um radar. Eu choro todo. Ela fica ali e vai lá e brinca com o juiz. Ô, juiz, olha lá, a Camila, ela... Não, porque É na verdade diferente. eu falo pra eles assim, eu não posso É. me meter. Mas se você viu o professor fazendo alguma coisa, vai no juiz. Você é competidor. Então, assim, o professor ajudou, eles não programaram. Principalmente porque a colaboração dentro das competições de robótica é muito grande, né? Então, assim, o meu cabo quebrou. Então, assim, se você for pedir um cabo para qualquer equipe, as equipes vão estar ali para te ajudar, né? Então, a gente faz Tem muito... um fair play importante ali, né? Tem. Então, assim, nós temos muitos alunos pequenos e a gente fala assim, olha, eu não posso te ajudar, mas qualquer pessoa daqui pra frente pode. Procura alguém mais velho, fala que você tá precisando de ajuda, como que tira uma outra dúvida. habilidade socioemocional, né? Exatamente. Se expor e pedir ajuda. Exatamente. Isso é muito Então, legal. assim, a gente não pode ajudar,
Mas dali pra frente você pode pedir ajuda para qualquer pessoa. Isso é legal. Né? Então... E falando de um outro ponto, a gente tem discutido muito a inteligência artificial, né? E meu filho mais velho, ele faz parte de uma eletiva aqui de startup e empreendedorismo e ele está desenvolvendo um software para gestão de projetos. E ele não sabe programar. Ele nunca teve aula de programação e não é alfabetizado nessa linguagem. Aí um dia eu cheguei no quarto dele e falei, pai, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele abriu lá o computador dele e falou assim, aqui você clica aqui, abre isso, clica... Eu falei, filho, você aprendeu a programar? Ele falou, não, eu pedi pro ChatGPT. Eu fui lá e falei o que eu queria, ele me gerou a linha de código, aí não era isso, aí eu fui ajustando. Então ele passou um dia, um domingo, aprendendo a usar o ChatGPT para o ChatGPT programar para ele o MVP que ele quer ter do software dele. E eu achei espetacular, porque mesmo que ele não saiba montar a linha do código, ele soube encomendar, ele soube bifar para construir algo original que é o MVP do software dele. Eu achei espetacular. E ele foi me mostrar o código, eram páginas e páginas, eu fui pedindo, aí eu colava, aí dava errado, aí eu fazia outro pedido, pedia para arrumar. Como é que vocês veem hoje o uso da inteligência artificial? Olha, hoje de manhã eu estava na Innovation Week, numa palestra sobre inteligência artificial na educação. Tá. E são um monte de pessoas com essa mesma preocupação, né? Como a gente vê isso daí. Primeiro que eu vejo que é um caminho sem volta. Perfeito. Né? A inteligência artificial chegou para ficar, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. O que foi discutido muito hoje foi os mecanismos de pesquisa e a veracidade das informações. Perfeito. Então, hoje você já tem inteligências artificiais que pegam informações somente em artigos científicos, né? Um negócio mais sério para pesquisa. Mas é bem isso que você falou. Eu já passei em sala de aula exatamente por essa situação. Eu estava dando uma aula de programação avançada e era até um chatbot e o aluno falou, poxa, quando eu entro com o celular, sai mais 55 e o número do telefone no chatbot. E eu quero colocar numa planilha Excel e quando eu ponho mais 55 ele acha que é função. E eu não consigo tirar isso. Estava no finalzinho da aula, eu falei para ele, eu tenho que sentar aí para ver, que eu vou ser sincero, também nunca tive esse problema, vou ter que ver o que é. E acabou a aula. No outro dia, na outra semana, eu cheguei, vamos lá resolver. Ele falou, não, já entrei na inteligência artificial, ele fez um algoritmo e eu rodei antes do meu programa e resolveu isso daí. Quer dizer, hoje em dia, isso é usar, que eu chamo, usar a inteligência artificial com a inteligência. Exato. Você tem um problema, você sabe do que você está falando, né? Não foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Depois eu acabei explicando para ele alguns comandos que ele falou, apareceu as coisas que eu nem sei o que é. Eu falei, então, já que eu tinha separado essa parte, eu expliquei para ele o que foi feito, né? Como é que foi feito, né? Uma solução muito boa, por sinal, né? Bem feita pela inteligência artificial. Então, na verdade, hoje eu trabalho muito com isso. Como usar, como buscar. E ela está aí para cada vez mais ser usada em sala de aula. Agora, como usar? Hoje de manhã, com muitos pesquisadores, não chegamos à conclusão. Cada um chegou eu acho que nós tivemos aqui um outro episódio com o professor Ademar, que é diretor de inovação do SAS, que é a nossa plataforma de ensino, e ele fala que a inteligência artificial hoje está transformando a pedagogia de uma pedagogia de resposta para uma pedagogia de pergunta. Então eu tenho que saber perguntar, né? Tenho que saber argumentar. Então no caso do Renan, ele soube perguntar e ele tinha um objetivo final. Então ele usou o ChatGPT como um parceiro de trabalho. E ele não estava ali fraudando nada, ele estava ali construindo, usando uma ferramenta para suprir uma necessidade dele. E no final ele ficou lá com a tela e estava todo orgulhoso que ele já conseguiu montar e já sabe mais ou menos o que brifar para quando ele for contratar de um especialista o que ele quer. Né? Então acho que essa questão de saber perguntar e fazer a curadoria da resposta, que é o que veio. O que veio. Né? Porque a gente já viveu a época do Google, onde era novidade. Agora com o Google vai ter o Ctrl+C, Ctrl+V. A Wikipédia também. A gente mesmo, quando era pequeno, há muitos anos atrás, às vezes fazia a cópia da Barça, botava ali o papel em cima, copiava tudo. Só dava mais trabalho, mas você nem estava lendo o que estava fazendo. Então acho que essas cópias sempre tivemos
como fazê-la. Né? Desde que você copiasse de uma Barça, de uma Sim. enciclopédia, depois no Google, agora na inteligência artificial. Exato. Eu também acredito muito, Sérgio, no que você falou, da inteligência artificial ser uma ferramenta ao nosso favor. Não dá para negar. Eu acho que não precisamos também nos assustar com ela, mas vamos com calma, identificando aonde que ela entra, como ela entra. Um outro exemplo aqui para compartilhar com quem está nos ouvindo, na eletiva de startup, os meninos têm que fazer a persona da empresa. E aí eles têm que ter uma imagem que normalmente representa essa persona. E eles escreveram no chat qual era o perfil e pediram uma imagem. Então, as personas todas que eles vão apresentar, a imagem é construída com aquele briefing, mas como que ele enxerga uma mulher com tantos anos, poder aquisitivo tal, com tais hobbies, como que ela montou aquele rosto. Né? Construção de logotipos, Sim. eles também estão usando inteligência artificial. Então, acho que dá para deixar como uma ferramenta ali disponível para que eles criem. Daqui a pouquinho, nosso marketing vai estar textos para as redes sociais, vão estar pedindo sugestão para o chat GPT, como que o chat venderia melhor aquela imagem dentro de uma rede social que gere mais engajamento. Eu não sei, mas a gente vai usando a inteligência a nosso favor. Eu acho que essa é a ideia. Hoje, a gente lê muito e participa de fóruns, de workshop. Hoje, uma das professoras que estava participando, ela é doutora em inteligência artificial, desde os anos 90 pesquisa isso, e estava uma discussão assim, se a resposta que vinha era verdadeira, que pegou uns exemplos de erros grotescos e tal. Aí ela falou, gente, a inteligência artificial não é um banco de dados. Ela é uma inteligência de uma criança que está crescendo e aprendendo. Isso. Então ela comete erros. Então a gente tem que entender isso daí, né? Não trazer aquilo como uma verdade. Exato. Então você tem que saber do que ela está falando e se você achar que está errado e se tiver certeza, você tem que complementar. Ó, Exato. isso está errado, aí ela vai tentar outra resposta. Ela não é só um banco de dados. Então é isso que a gente tem que mostrar para os alunos, essa maturidade, né? É uma coisa que foi muito discutida. E uma regulamentação. Perfeito. Hoje em dia, na área da educação, é uma coisa muito nova. Ninguém sabe, ou se deixa, se não deixa, se usa, se não usa, se o trabalho, se eu posso colocar hoje, o trabalho é meu e chat GPT, ou qualquer coisa assim. Como é que você dá os créditos? Como é que você né? vai dar o crédito se eu usei uma inteligência artificial? Isso é uma coisa muito nova ainda. Né? Os direitos autorais, né, Dali? Exato. O trabalho feito por mim e chat GPT. Pode isso? É legal? Na verdade, também a gente tem, né, uma eletiva de internet das coisas, que é para ensinar, a gente fala, ensinar os nativos digitais a usar essa tecnologia que tem dentro do bolso dele e ele não sabe utilizar. Então, do mesmo jeito que a gente ensina lá na educação infantil, no segundo ano, né, a criança de como que funciona esse portão, do porquê que ele abre com as engrenagens, quando chega no ensino médio, a gente ensina, olha, se você aceitou lá os termos, né, daquela rede social, é isso, isso e isso que você está liberando para ele. Então, né, não tem problema você liberar os seus dados, mas você tem que saber que você está liberando, né? Você tem que saber onde você está colocando os seus dados. Então, a gente foca muito nisso, principalmente, né, neles que estão iniciando e eles têm tanta essa vontade de falar assim, mas eu já sei usar, então tá tudo bem. Mas, assim, o que tem por trás desses dados, né, do você ficar ali o dia inteiro, do algoritmo. Então, a gente tenta, né, mostrar para eles não serem, né, apenas usuários e se entenderem o porquê que, se eu assisto um vídeo de gatinho, se aparece 300 depois para mim, né? O que ele tá retendo a minha atenção, por que ele precisa disso? Então, a gente tenta sempre mostrar, principalmente para o pessoal mais velho, né, que, olha, você tá se achando muito esperto, mas você está sendo manipulado. Então, assim, até que ponto é uma escolha sua? Então, a gente tem muito disso dentro das nossas eletivas, principalmente para focar no ensino médio, né? Porque eles estão saindo, né, com mais conscientização. Nossa, acho que eu passei 2 horas, 3 horas nessa rede social, acho que não precisava. Que eles tenham a criticidade e possam sempre tomar decisão em cima de fatos, né? E em cima da luz que esteja ali na mesa. Isso é muito bom. Legal, Camila. Sérgio, eu queria te convidar aqui para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância da programação, a importância da robótica e já agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é super apertada, a gente conseguiu conciliar aqui, estar aqui no estúdio nesse horário e eu acho que é um tema super importante para você que está nos assistindo, para você pai. Vamos estimular
as meninas, os meninos a experimentarem a robótica, experimentarem a programação, experimentarem essas competições, experimentarem esse aprendizado tão bonito que está relacionado à criatividade, à solução de problemas em grupo, à solução de problemas. Vale muito a pena. A gente tem tido experiências muito gostosas aqui no colégio e a gente percebe que, às vezes, um aluno que acha as aulas meio monótonas, ele se desperta pela robótica e depois ele melhora em sala de aula porque ele percebe que a disciplina, que o estudo, que a organização trabalham por ele. Então, ele descobre ali e traz para todo o resto da vida dele. Então, eu sou super fã desses projetos. Queria pedir aí para você e para a Camila deixarem uma mensagem final para a nossa audiência. Eu gostaria que o pessoal entendesse a importância hoje, né, da robótica, da programação, dessa parte de tecnologia para todas as profissões futuras. Perfeito. Tem muita coisa para ser descoberta na parte de robótica, na parte de programação. Estamos começando com a inteligência artificial. A robótica mecânica está começando. Hoje você fala numa OAB, falando em metaverso, né? Você tem a área de direito pensando em usar o metaverso para fazer audiências, você tem a área da medicina, todas as áreas hoje, você não consegue fugir da tecnologia. Então, o aprendizado de robótica, programação, não é uma escolha assim, hoje é uma coisa que é para todo mundo. É, né? Quase como aprender uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira. Você tem que ser alfabetizado. Tem que ser alfabetizado, exatamente, para todas as profissões. Uma coisa que vem aí para frente. Legal. Camila, quer deixar uma mensagem? Eu acredito que, né, o Sérgio falou mais ou menos o que a gente já tinha, né, tem trabalhado. E assim, conhecer, né? As crianças, elas têm que ter essa oportunidade de conhecer para saber se ela gosta ou se ela não gosta. E também não tem problema não gostar. Claro. Né? A robótica, ela é, com certeza, a matéria que eu conheço, assim, que é mais multidisciplinar. Então, se você gosta de qualquer outra matéria, você pode usar ela a seu favor dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Perfeito. Às vezes você quer fazer um projeto de história, você pode usar o Scratch, né? Uma pequena programação. Então, assim, difundir mesmo a área da programação, não só como sendo uma área técnica, uma área, né, voltada para robô ou voltada para algo mais específico. Ou uma área de um nerd, né? Que Exatamente. Aquele estereótipo do nerd, de óculos. Que quer... Não é isso. Eu tenho muitos alunos que depois que eles começaram a fazer aula de programação, por exemplo, no Scratch, que eles apresentam trabalhos, né? Muitas faculdades têm pedido também trabalhos dentro do Scratch, que você pode usar um banco de dados, muito que você legal. pode usar alguns jogos e animações, né, para motivar alguns assuntos de faculdade, então na área da nutrição. Então, assim, é uma área muito que engloba todas as outras áreas. Então, assim, é legal sempre dar uma atenção, porque você pode sempre colocar ela como e se surpreender. Sim. Vai que se apaixona. E aí, eu não tenho dúvida nessa linha que você colocou, Sérgio, que o quanto que a programação traz oportunidades de enxergar áreas de crescimento, áreas de desenvolvimento para todas as áreas do conhecimento hoje. Então, é uma disciplina realmente muito transversal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. A gente trouxe um pouco a importância da programação, da robótica, explicamos um pouquinho as competições. E se você está interessado, busque na sua escola, busque aqui no Planck conhecer mais sobre isso, busque na internet mais informações e se dedique, experimente. E você, pai, oferte para os seus filhos a possibilidade de estudar um pouquinho de programação, que eu tenho certeza que vai ser um conhecimento que vai ser útil para o resto da vida. Então, compartilhe esse link com quem você acha que pode ser útil, deixa aqui seu comentário, faz sua pergunta, deixa aqui um tema que você gostaria que a gente abordasse num próximo episódio. Camila, Sérgio, muito obrigado por estarem aqui. Foi um prazer bater esse papo com vocês. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Planck Talks. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.